bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que se inicia aqui nesse canal. Você que é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações para que assim que cada vez que eu postar um vídeo, o YouTube irá te notificar que tem vídeo novo no canal. E também estar deixando aquele like para fortalecer o canal. No vídeo de hoje eu vou falar de transição capilar. E ninguém melhor que eu, que estou nesse processo, para vir aqui falar algumas dicas para vocês que eu separei, dicas maravilhosas, 10 dicas para passar aqui no canal para vocês, também contar um pouquinho da minha experiência e por que eu cheguei a essa determinada conclusão em entrar aí num processo de transição capilar. A autoaceitação para nós mulheres é algo muito complexo, porque não quer dizer só em relação aos nossos cabelos, mas quer dizer em cada espaço do nosso corpo, cada local do nosso corpo. A gente sim tem que trabalhar isso desde cedo, inclusive nas nossas crianças. A minha relação com os meus cabelos nunca foi uma relação muito agradável. Desde cedo comecei a achar empecilhos, porque na verdade você vai se identificar com o que eu estou falando. É nós que começamos a criar coisas nas nossas cabeças, não é mesmo? A gente começa a enxergar problemas que não existem. E quando você foca em algo, realmente aquilo vai se expandir na sua vida e vai se tornar um problema, sim. Porém, na minha época, não existiam muitas opções como hoje, não é mesmo? O que mais me incomodou durante um período da minha vida em relação aos meus cabelos foi a cor. Essa cor aqui é a natural dele. E também a questão de ele ser um meio termo. Ele não é nem liso e nem enrolado. Aqui, de uma parte aqui, ó, você percebe que ele começa umas ondulações e também bastante volume. Acredito que isso seja um dos maiores problemas que até hoje a gente enfrenta, que é a questão do cabelo volumoso. Isso não é legal, mas existem já produtinhos, dicas e formas nas quais a gente tem aí para melhorar a aparência dos nossos cabelos. Eu não me recordo exatamente a idade que eu tinha. Eu creio que eu tinha na faixa de uns 16 anos. Pouco tarde, quem sabe pra você aí que começou bem mais jovem. Fazer química no seu cabelo. Mas essa foi a minha geração. 16 anos, por conta da religiosidade que estava impregnada na minha vida, eu tinha os meus cabelos muito longos. Faziam muitos anos que eu não vinha cortando. Acho que 5 anos mais ou menos que eu não cortava os meus cabelos. Por conta disso também começou a me incomodar. A questão de não cortar, questão da cor, questão dele ser muito volumoso. Imagine, eu na adolescência com esses problemas voltados aí à minha aparência. Mas como eu não entendia nada, absolutamente nada em relação a cabelo, eu pensei o seguinte: tá na hora de eu mudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas luzes vermelhas. Vai dar uma diferenciada, vamos dizer assim, nos meus cabelos. Então eu fui no salão, ele tava amarrado, eu não lembro muito bem. Cheguei lá e eu falei assim pra moça, dona do salão: eu gostaria de marcar um horário, porque eu quero fazer umas luzes vermelhas. Então ela anotou meu nome, anotou o horário, falou o valor que ia dar. Eu voltei pra casa feliz da vida porque eu ia fazer luzes vermelhas nos meus cabelos. Porém, não foi bem assim essa história. De repente, nessa parte, você também vai se identificar com a minha história e você já pode deixar aqui nos comentários. O que aconteceu? Eu fui no salão, feliz da vida que eu ia voltar para casa com os meus cabelos diferentes, com a minha aparência diferente, não é mesmo? Chegando lá, fez aquele procedimento como qualquer outra cliente, no caso que for pintar ou for cortar. Ela me levou pro lavatório e lá ela começou a lavar meus cabelos. E ali ela começou a fazer alguns questionamentos normal de um profissional da área de cabelo. Aí ela começou a perguntar: faz tempo que você pintou o cabelo? Foi a primeira pergunta. E essa pergunta foi o que estragou tudo, todos os meus planos, vamos dizer assim. Quando eu respondi: o meu cabelo não é pintado, ela se assustou. Ela disse: o quê?
não é pintado. Eu disse, não, é natural. Eu nunca pintei o meu cabelo. Ali foi como se fosse dar um banho de água fria em mim. Respondeu assim, não vai ter como nós fazer. Eu não lembro se falava luzes já na época, mechas, eu acho que era mechas. Não vai ter como fazer as mechas vermelhas no seu cabelo, porque eu vou acabar estragando. Aí eu quis revidar, né, falando pra ela, não, mas não tem problema. Eu não lembro muito bem o que eu falei, né, mas foi mais ou menos assim pra tentar convencer ela. E ela disse, não, eu não vou fazer porque o teu cabelo tá muito bonito assim, eu não vou ficar responsável em estragar ele. Achei ela muito profissional. Eu não sei se essa pessoa ainda tem salão, é aqui da minha cidade, era um salãozinho pequenininho, não me recordo, não sei. Mas eu acredito que ela não tenha mais o salão, né? Mas ela diz assim pra mim, o que a gente pode fazer? Cortar um pouco dele, né? Tirar as pontas, porque as pontas tá muito feia. E a gente pode fazer uma hidratação, cuidar desse cabelo. Mas descolorir jamais, porque vai estragar muito os teus cabelos. Gente, assim, eu aceitei. Mas como eu era novinha e eu tinha muita dificuldade em aceitar ideias, isso a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo, né? Que tem muitas coisas que é melhor, que é mais ideal fazer. Então eu acabei concordando. Mas a minha vontade era fazer a tal das mechas, luzes, sei lá, vermelha. Então assim, gerou-se um sentimento dentro de mim terrível. Eu vou ter que morrer com esse cabelo assim. E eu não tô acreditando. Eu só faltava chorar ali na frente daquela mulher. Mas eu não quis implorar, eu não quis fazer coisas ridículas, né? Vamos dizer assim. O que aconteceu? Ela tirou ali a quantidade de pontas ridículas, feias que estavam nos meus cabelos. E ela fez uma hidratação. O cabelo ficou maravilhoso, mas eu não gostei, porque a minha intenção era outra, aquilo ali foi terrível para mim. E, gente, eu continuei indo em outros salões para tentar fazer algo diferente no meu cabelo. Então, quando eu chegava lá, era a mesma história. A pessoa descobria que o meu cabelo não era tonalizado. Então, os planos iam todos por água abaixo. O tempo foi passando, as coisas começaram a se modernizar, né? Essa questão aí de mechas que não agridem tanto quanto antigamente, né? Então, até que um dia eu convenci uma pessoa que tem um salão até hoje aqui na minha cidade também, a fazer luzes, a tal das californianas. Quem aí da época das californianas, deixa aqui nos comentários. Então, que era aquelas aqui, ó, de uma parte do cabelo até as pontas. Eu consegui convencer ela. Eu queria mudar o visual e ela disse, não, vai ficar bem legal. E aí eu fui lá e fiz. Resultado, né, dizendo ela que gostou muito, ficou muito bonito e realmente eu gostei. Porque aí o meu cabelo, ele tava natural, não tinha alisamento, não tinha nada, ele ficou com aquele volume. Ele ficou tipo com umas ondulações, porque ela também fez um corte nele, ficou muito bonito, muito legal. Gente, eu vou agilizar um pouco essa história, porque senão eu vou ficar falando da minha história aqui até o final do vídeo, e eu tenho ainda as dicas bem legais para passar para vocês. Resumindo, que eu não me contentei em fazer só nas pontas dos meus cabelos, e então eu fui nela novamente e ela disse que teria que esperar um período, mas ela disse que ela não me aconselharia a fazer, que de repente eu não iria gostar do resultado, né? Não iria me acostumar. Aí eu fui num outro salão menor, essa pessoa fez. Então ela fez pra mim todo, desde da raiz, e aí passou-se uma semana, eu acho, 15 dias. Lá estava eu nesse mesmo salão que a pessoa concordou em fazer da raiz, e eu queria clarear mais um pouco. Resumindo, que o meu cabelo, além de ficar horrível, feio, ridículo, que eu não tenho foto, porque eu tive muitos problemas com o telefone, questão de memória, então eu perdi muitas fotos, senão eu mostraria pra vocês. Então não ficou nada legal, detonou o meu cabelo, fiquei tipo assim, loira. Mas não aquele louro natural, com aquela coisa amarelada, laranja, né? Vamos dizer assim, o correto mesmo, ficou laranjado. E aí o cabelo detonou. Nesse meio período, gente, eu tava esquecendo, aí eu fiz alisamento. Na época, o primeiro alisamento que eu fiz, eu paguei 350. Na época, era muito dinheiro.
Eu acho que era como se fosse quase R$1.000 hoje. Então foi aquele alisamento com formol, do permanente que falava nessa minha época, né? Então eu fiz esse alisamento, foi nesse período, né? Antes de eu clarear ele muito. Então eu fiz primeiro o alisamento. E eu gostei, né? Na época ficou lisinho do jeitinho que eu queria. Tava me incomodando, então era a cor. E aí eu fiz todo esse processo que eu contei pra vocês. O meu cabelo, ele foi se acabando, gente. Eu exterminei com o meu cabelo, sabe? Ele foi... Porque quando você faz química, ele acaba mexendo na estrutura do fio, né? E pior ainda, quando você não respeita o tempo limite de uma química para outra. Que você vai fazendo química em cima de química. E também quando você não faz aí com profissionais adequados. São coisas terríveis que a gente comete na nossa vida, né? Então, ele destrói mais ainda com a estrutura. Afina, deixa ralo, né? Cai bastante e você acaba percebendo que tudo aquilo que você fez em prol de uma mudança, na verdade, só deu prejuízos. Claro, né, gente, isso de forma destabelada, como eu estava fazendo. Não tô dizendo aqui que, de repente, você mudar o visual, essas coisas são legais. Mas tudo tem um equilíbrio, tudo tem um limite, vamos dizer assim. Do modo que eu estava fazendo, estava algo muito desacerbado, muito errado, desequilibrado. Aí depois eu passei por vários processos, tive a questão da gravidez, né? Na gravidez você não pode usar produtos químicos no cabelo, então eu respeitei esse período, mas logo depois desse período eu voltei a alisar o meu cabelo, né? E também voltei a fazer luzes e desde a raiz, que também mais uma vez eu fiquei quase loura. Tipo assim, uma cor platinada. As pessoas mais próximas minhas falavam pra mim que não tava legal, que não tava combinando com o meu rosto, com o meu estilo, mas você insiste naquilo porque você quer ser um visual diferenciado e aquela coisa toda. Resumindo, que aí chegou um ponto que o meu cabelo tava muito fininho. Eu já tenho pouco cabelo, na verdade eu sempre tive, né, pessoal? Só que ele tinha mais volume, era um pouco mais volumoso, né? Eu perdi esse volume, ele ficou pouquinho o cabelo. E mais uma coisa, gente, que eu estava esquecendo de comentar aqui com vocês, a chapinha e secador, todo dia. Eu lavava, secava e pranchava. E aí o dia... Porque assim, quando eu fazia um alisamento e ele não ficava do jeitinho que eu queria, chapado, eu tinha que passar chapinha. Eu não aceitava que ele ficasse com um pouquinho de ondulação, que nem ele tá agora. Eu não aceitava isso. Ele tinha que ficar assim, chapado, totalmente. Então, o dia que eu lavava e eu secava com o secador e passava chapinha, vamos supor, no outro dia eu não fosse lavar, mas a chapinha era sagrada. Eu tinha que passar. Eu não conseguia... sair do quarto, vamos dizer assim, sem passar uma chapinha no meu cabelo. Algo assim desesperador, sabe? Tipo, quase que uma doença já. Pra resumir a história pra vocês, então, comprei uma tinta preta, passei no meu cabelo. Acabei com a folia do tingimento, do descolorimento dele. Pra resumir a história pra vocês, então, aí eu comprei uma tinta preta e passei no meu cabelo. Acabei com a folia do tingimento, do descolorimento dele. Acabei. Pintei de preto. Só que aí eu continuei alisando, porque aí a cor já não me incomodava tanto. Mas o volume, as ondulações, na verdade, porque aí, de tanto alisamento que eu fiz, ele já não tá mais como era original, natural, né? Aí eu continuei alisando, né? Ele escuro, no caso, com a cor natural, já. Depois de um bom período, né, aí eu continuei com os alisamentos. Aí eu comecei a buscar outros tipos de alisamentos, orgânicos, sem formol. Só que teve alguns que eu percebia que não era aquela coisa, e aí eu voltava pra chapinha de novo. Aí, gente, foi um pouco antes de eu iniciar o canal no YouTube que eu comecei a me envolver mais com as questões de cabelo, compreender as coisas mais a fundo, estudar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, e isso foi abrindo os meus olhos
para mim conseguir compreender que eu precisava deixar os meus cabelos naturais, né? Aceitar a questão dele ser preto e a questão dele ser um cabelo ondulado, né? Que isso ia me fazer muito bem e também ia ser muito melhor a questão de eu cuidar, teria menos gastos. A gente tem vários benefícios em ter um cabelo natural. Foi aí que eu abri o canal no YouTube já com essa intenção de deixar o meu cabelo natural. Então, gente, a história teve umas coisas que eu não me lembro muito bem, né? É assim, a gente acaba esquecendo, fugindo da memória, quando você tá gravando, né, principalmente. Mas a história basicamente foi essa, né? Da minha relação com os meus cabelos. E aí, um pouquinho antes de iniciar com o canal no YouTube, que aí que eu me conscientizei. Então, agora, faz 5 meses que eu estou em transição capilar. Olha só, dá pra ver, né? Aqui, mais ou menos, tá. Aí, quando chegava assim, eu já não me aguentava. Eu ia e fazia alisamento, né? Menos que isso ainda, não chegava a isso. Às vezes 2 dedinhos, assim, 3, eu já tinha que ir lá, e não retocava só a raiz, eu fazia todo ele, que ele tinha que ficar assim, ó, chapado, totalmente como eu falei pra vocês. Então, gente, a minha experiência está sendo essa. É algo que eu lutei, assim, muito pra mudar, e depois eu percebi que não era aquilo que eu queria, que teve coisas que eu fiz que eu me arrependi, que não ficou legal, e então eu voltei a questão do natural, né? Me voltei, na verdade, pro natural, e eu tô bem feliz, assim, bem legal. A minha relação agora com o meu cabelo tá sendo mais legal, mais amigável, né? Então, eu estou aqui nessa aceitação, isso que a gente tem que compreender, que a gente precisa aceitar. Como eu falei pra vocês, né? Que você pode sim fazer algum tipo de química no seu cabelo, isso não é errado, não tô aqui querendo pregar uma coisa, né, que na qual eu também fiz muito. Então eu estaria sendo hipócrita, né, em dizer para você não fazer. Eu só estou contando um pouco da minha história, do meu relato, e eu não, hoje em dia, eu não faria da forma que eu fiz. Seria basicamente isso. Da forma que eu fiz, eu não faria. E eu não aconselho ninguém a fazer da forma que eu fiz, porque foi terrível para os meus cabelos, sabe? Então, por isso que eu não aconselho. Agora, vamos lá, então. O que é transição capilar? A transição capilar consiste em deixar de fazer qualquer tipo de procedimento químico, seja ele descoloração, seja ele alisamento, seja escova progressiva, tintura, pois ele acaba mudando a estrutura dos nossos fios. O processo de transição capilar não é muito fácil, e então muitas mulheres acabam desistindo na metade do caminho. Para auxiliar você que de repente está pensando em passar por esse processo de transição capilar, ou de repente você já entrou nesse processo, eu trago aqui 10 dicas maravilhosas para auxiliar você. Primeira dica: decisão de mudar o visual. Para isso, você precisa quebrar alguns paradigmas, algumas crenças que as pessoas disseram ao longo da sua vida, como por exemplo, cabelo crespo não é bonito, ou de repente um cabelo com volume não é legal. Todas essas coisas que muitas pessoas ao nosso redor foram falando, ou aquelas ideias que ficavam dando pra gente, né? A gente precisa desconstruir essas ideias, esses paradigmas. Quando você decide que você vai deixar os seus cabelos naturais, nesse processo, muitas pessoas vão ficar do seu lado, mas também vai ter muitas pessoas que vão ficar ali cochichando coisas, falando coisas que você de repente não vai gostar, ou quem sabe até mesmo desistir.
Por isso você não pode fazer as coisas pelos outros, mas sim por você. Por que que você tomou essa atitude em deixar os seus cabelos naturais? Faça por você, que aí você vai conseguir manter o foco. Número 2, fazer um big shop. Isso eu aconselho para aquelas pessoas que têm os cabelos crespos, até por conta da aceitação. Isso vai facilitar muito. Você, por exemplo, como se fosse o meu aqui, né? Aí aqui ele já estaria bem enrolado e aqui com química. Aí vai ter essa diferença. E aí, para você não desistir do seu foco, como eu falei na dica anterior, você pode fazer o Big Shop, que é uma técnica que você retira todo o excesso aí da química do seu cabelo e você vai ficar só com ele natural. Há controvérsias na questão do Big Shop, tem pessoas que não aconselham, então tudo vai da sua cabeça, da sua mente, como está, se você realmente está decidido, se você não se importa realmente com as opiniões alheias, isso é muito legal também. Mas tem a questão também que você pode correr um perigo de você querer voltar a alisar, porque nesse processo, nesse momento, você vai estar vendo o seu cabelo enrolado e aquela parte alisada. Então, aí é um perigo, não é mesmo? Então, se você ir lá e cortar, eu acredito que vai facilitar um pouco mais para você já ir se acostumando, se habituando com o seu cabelo natural. Número 3, escolha um profissional na área. Isso não significa que você tenha que pagar ou você ir pessoalmente, fisicamente até um estabelecimento, né, um salão de beleza. Não é isso. Hoje em dia, tendo acesso à internet, aqui mesmo na plataforma do YouTube, eu tô sempre batendo nessa tecla e defendendo a ideia do YouTube para nos ensinar, nos auxiliar em várias áreas. Tem vários conteúdos, vários profissionais maravilhosos que podem sim passar dicas incríveis, que a gente pode aprender muita coisa somente assistindo no YouTube. Então você vai pesquisando, vai vendo aquele que você mais se adapta, que também atenda a sua área, no caso aí da transição capilar, né? Que essa pessoa entenda do assunto e que você vai pegar essas dicas maravilhosas e você vai incluir na sua rotina, nessa nova rotina, vamos dizer assim. Número 4, utilize produtos para a transição capilar. Não estou aqui dizendo que você tem que comprar aqueles kits de transição capilar ou de repente produtos assim com valores elevados, mas você pode sim investir até mesmo em coisas caseiras. Aqui no meu canal eu trago bastante receitinhas caseiras para crescimento, fortalecimento, essas coisas todas, porque quando a gente está em transição capilar, o que a gente mais quer é que o nosso cabelo cresça, não é mesmo? Então, se você utilizar shampoos, condicionador, máscara que ajudem no crescimento e fortalecimento dos seus cabelos, também aquelas receitinhas caseiras que vão auxiliar no crescimento, loções que também você possa se adaptar, que tem vários tipos, várias marcas, para você utilizar para que seu cabelo possa crescer e você conseguir passar por esse processo de boa. Número 5, fazer um cronograma capilar durante a sua transição capilar. Isso é muito interessante. Na verdade, esse hábito de a gente fazer o cronograma capilar, que a gente possa levar para nossa vida. Mas no momento da transição capilar, isso é indispensável. Então, você fazer um cronograma certinho, conhecer o tipo de cabelo que você tem. Existe o teste de porosidade, que inclusive eu fiz um vídeo esses dias falando da questão do cronograma capilar. Estarei deixando aqui na descrição desse vídeo. Lá eu explico o que faz a hidratação, o que a nutrição faz também nos seus cabelos, o que a reconstrução faz. Lá eu dou várias dicas e eu ensino também como você fazer o teste de porosidade, que é bem interessante para a gente conseguir conhecer o nosso cabelo e saber qual etapa que a gente precisa trabalhar mais nos nossos cabelos. Dica número 6, como lidar com o frizz dos cabelos. Sabemos que essa é uma das coisas que mais nos incomoda, questão de volume, questão de frizz, mas aqui eu venho deixar algumas dicas para você
e principalmente nesse momento que a gente está passando pela transição capilar, que o nosso cabelo é ondulado ou ele é crespo, e aí começam os frizz, que isso faz parte de quem tem um cabelo mais ondulado ou crespo, não é mesmo? Você pode investir em produtinhos, tanto shampoo, condicionador, máscara, que tenham essa promessa de baixar o frizz e que dão aquele efeito desmaiado nos seus cabelos. Também você pode evitar a água quente, como eu venho sempre reforçando aqui para vocês, a água quente ela vai sim cada vez mais deixar os seus cabelos com frizz e armado e muito ressecado também. Então tome muito cuidado, o inverno tá chegando aí e a gente precisa continuar cuidando das nossas madeixas. Número 7, utilizar finalizadores de cabelo. A gente precisa compreender que cada item de um kit, seja ele kit da mesma marca ou um kit que você venha a montar, cada item ele é responsável por cuidar de uma área específica. Então, se você quer que o seu cabelo tenha uma redução legal dos frizz, investir em finalizadores também é muito essencial. Exemplo disso é o leave-in. O leave-in, ele consegue baixar o frizz e deixar os nossos cabelos com efeito liso. Então, essa é a promessa do leave-in. E depois também você pode utilizar um óleo reparador de pontas, que inclusive eu também já tenho, né, um conteúdo aqui no canal. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo para você compreender a importância de você utilizar um óleo reparador de pontas que seja de acordo com os seus cabelos. Dica de número 8. Cuidar na hora de você secar os seus cabelos. Lembrando que jamais você deve pegar a toalha e fazer esse movimento assim para secar. Jamais. Você tem que sempre puxando a toalha como se você estivesse enluvando os fios. E você fazendo esse movimento, você vai estar sempre fechando a cutícula dos cabelos. Outra coisa muito interessante é você deixar os seus cabelos secarem ao natural. Você conseguir esse hábito de deixar os seus cabelos secar ao natural. Se de repente você não tem tempo, você pode secar os seus cabelos na temperatura mais morna com o secador e sempre afastado dos seus cabelos e sempre da raiz, né, às pontas. Então, isso são algumas dicas legais que também vai ajudar aí na diminuição do frizz. Ou se você conseguir secar os seus cabelos no jato frio, mais interessante ainda, mas sempre da raiz para baixo, sempre da raiz para o comprimento. Número 9, investir em produtos que auxiliem na hidratação dos seus cabelos e que também comece a ter aquele cuidado que você não tinha antes em relação a comprar finalizadores. Essa dica de número 9 é muito semelhante àquela outra dica que eu passei anteriormente para vocês. Mas nessa eu quero só abrir um parênteses aqui, que de repente você que esteja passando por transição capilar, você ainda continue amarrado em algumas coisas, por exemplo, chapinha, escova modeladora, babyliss, aqueles ativador de cachos. Então, assim, o aconselhável é você abrir mão de tudo isso, para que você passe o mais rápido possível pela transição capilar e que também você possa se acostumar com a transição capilar. Para isso, abandone tudo, que você possa sair da sua direção, do seu foco. Transição capilar inclui tudo, você não pode utilizar nada que seja artificial. Você tem que sim voltar-se 100% para o natural. Então, investir em leave-in que possam ajudar a dar aquele up no seu cabelo, baixar os frizz, como comentei anteriormente com vocês. E número 10, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, seja a sua melhor versão com o seu cabelo natural. Então aqui eu venho dizer para vocês, mais uma vez, que a transição capilar não é uma coisa que se diga que é fácil, mas sim, ela é possível e quanto mais você colocar essas dicas em prática, mais rápido você vai passar por esse processo,
mais rápido você vai se habituar nesse processo. Sempre quando bater aquela dúvida, lembre-se o porquê que você iniciou essa transição, o que te motivou a iniciar essa transição. Faça por você e não pelos outros, porque quando a gente faz pela gente, a gente faz com dedicação, foco, determinação. Vista a sua melhor versão e compreenda, o cabelo é apenas um detalhe. Você precisa estar de bem com a vida. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero também que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos, suas amigas que também estão nesse processo ou estão pensando de entrar nesse processo. Grande beijo no seu coração. Obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. I got it.